Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E esse é o nosso canal de teologia. Aqui você encontra estudos de teologia e também devocionais. E hoje nós vamos estudar sobre as divisões da teologia. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já imaginou a teologia como um corpo com muitos órgãos e todos eles trabalhando em harmonia? Pois bem, imagine então a teologia dessa forma. Você vai entender como que ela se organiza, né? Como que a teologia ela se organiza e por que que isso é muito importante, é de suma importância para o estudante de teologia. Para começar o nosso estudo, eu gostaria de ler Provérbios 4, versículo 7, que diz assim: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Amém? Vamos começar a nossa aula. Esse versículo, ele me lembra que o conhecimento, ele não é apenas para acumular informações, mas ele é para buscar o entendimento, né? E é isso que a gente faz quando nós exploramos as áreas da teologia. Primeiro, a importância de uma visão integrada. Por que conhecer o todo da teologia? Friedrich Schilling, ele viveu entre 1775 e 1854 e ele foi um filósofo e teólogo muito influente da época. Filósofo, teólogo e alemão, muito influente na época. E ele argumentou que o estudante, todo e qualquer estudante de toda e qualquer área acadêmica, ele deve conhecer organicamente a área de estudo antes de buscar uma especialidade, uma especialização. Então, Friedrich, ele defendia que o essencial é conhecer o todo da ciência, as suas áreas, departamentos e como que elas interagem, como que elas se conectam. A especialização versus a integração. Primeiro, antigamente valorizava-se saber muito sobre pouco. E com isso surgiram especialistas e eles eram muito profundos no conhecimento deles, mas eles acabaram ficando isolados, né? Ainda hoje esse generalismo superficial, ele é desaconselhado. O ideal é que o acadêmico, ele compreenda o todo da teologia. E assim ele vai poder dialogar com todas as outras disciplinas, desenvolvendo um pensamento de integração. Para concluir essa primeira parte, eu gostaria de dizer que conhecer o todo evita o isolamento acadêmico. Lembra do que eu falei? Que antigamente surgiram especialistas profundos, mas eles acabaram ficando isolados, né? Então, conhecer o todo promove o diálogo entre todas as áreas e vai, consequentemente, promover um pensamento integrador. E isso enriquece o que? A pesquisa e a formação acadêmica, e aqui no caso, teológica. Esse método desenvolvido por Schilling, não um método propriamente desenvolvido, era o que ele entendia sobre o conhecimento. Esse método que ele sugeria, né, ele é atualizado com as mais recentes correntes de ensino. E isso quem diz é Schindler, no livro dele de 2013. Algumas divisões da teologia, divisões tradicionais da teologia. Teologia cristã e teologia étnica. A teologia cristã ela é mais centrada na revelação de Cristo. A étnica
ela é mais centrada nas religiões não cristãs. A teologia natural e a teologia revelada. A teologia natural, ela age com a razão e natureza, apontando para Deus. Ela trabalha com a razão e com a natureza, apontando para Deus. E a teologia revelada, ela é baseada nas escrituras e nas tradições da igreja. Uma terceira divisão acadêmica da história divide a teologia assim. Schleiermacher, ele viveu em 1811, naquele período, e ele desenvolveu a teologia assim, teologia filosófica, teologia histórica e a teologia prática. Aí veio Philip Schaff, que desenvolveu a teologia como teologia geral, a exegese bíblica, a histórica eclesiástica, a sistemática filosófica e a prática. E, em quarto lugar, nós temos a nossa divisão acadêmica atual, que a gente chama de divisão acadêmica contemporânea. Então, ela divide a teologia assim. Hoje nós conhecemos e trabalhamos com essa divisão teológica. Primeiro, a teologia bíblica, que é o estudo das escrituras em seus contextos originais. E lembrando que a semana que vem nós vamos nos aprofundar mais em cada uma dessas teologias. A teologia histórica, que é através do desenvolvimento das doutrinas ao longo da história, ela tem o desenvolvimento dela. E a teologia sistemática, que é a organização prática das doutrinas cristãs. Temos também a teologia prática, que é a aplicação da teologia na igreja e na missão. Uma observação. Algumas abordagens incluem uma quinta área, que é a teologia filosófica, que dialoga a razão e também sistemas filosóficos. Concluindo, o estudante que compreende o todo, ele desenvolve um pensamento mais profundo e também relevante. Então, a teologia ela é como um corpo. Cada parte tem a sua função e todas elas se conectam. Lembrando mais uma vez que a semana que vem nós vamos fazer uma aula sobre cada uma dessas teologias. Vamos nos aprofundar em cada uma delas. Qual dessas áreas da teologia que mais te atrai? Eu vou repetir. A teologia bíblica, que trata do estudo das escrituras em seus contextos originais. A teologia histórica, que é o desenvolvimento das doutrinas ao longo da história. A teologia sistemática, que é a organização prática das doutrinas cristãs. E a teologia prática, com a aplicação da teologia na vida da igreja e também da missão. E lembrando que nós temos também uma quinta área, que é a teologia filosófica, que vai então dialogar a razão e os sistemas filosóficos. Para concluir, o estudante, o acadêmico que compreende o todo, ele desenvolve um pensamento mais profundo e mais relevante. Em segundo lugar, nenhum conhecimento é verdadeiramente acadêmico se ele não for compreendido em relação aos seus contextos, ao seu contexto e aos seus pares. Então, o conhecimento verdadeiramente acadêmico, ele é compreendido no todo, com todos os seus pares. Quem entende o conjunto da teologia, a pesquisa dele vai ser mais profunda, ele vai conseguir pesquisar com mais profundidade e servir com mais sabedoria. Lembra no começo o pensamento de Schelling? Ele diz assim, que o aluno, para buscar se especializar em alguma área, ele precisa conhecer organicamente toda aquela área da ciência da qual ele está estudando. Para finalizar, eu gostaria de ler 2 Timóteo 2,15, que diz assim:
procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Nosso chamado é para estudar com excelência, manejando bem a palavra. E isso começa por entender como que a teologia ela se estrutura. Amém? O meu conselho para você é se aprofunde na teologia. Hoje em dia nós temos muita carência de conhecimento teológico com profundidade. Existe uma carência muito grande na teologia de bons teólogos. Amém? Eu quero agradecer você que ficou comigo até agora. Eu espero que esse estudo, um pequeno estudo, tenha sido relevante para você, para ampliar os seus conhecimentos sobre a teologia. E eu espero você na nossa próxima aula. Fique com Deus. Eu não posso terminar esse vídeo sem falar para você, se não é inscrito no canal, se inscrever, ativar o sininho e fazer algum comentário. Se foi relevante o estudo para você, se você tem vontade de aprender alguma outra coisa dentro da teologia, saber algum outro estudo dentro da teologia, eu gostaria muito que você fizesse algum comentário. Amém? Então, até a semana que vem. Fique com Deus. Da qual ele está estudando.